todas e todos. Chegamos ao nosso terceiro encontro. E esse terceiro encontro eu separei para vocês mais a questão dos labirintos nos arquivos públicos, né? Esse meu percurso pelos labirintos dos arquivos públicos de Pernambuco e Arquivo Público Nacional. Eu queria inicialmente achar os originais desses cadernos diários que foram tomados pelo Exército Brasileiro, ainda em 1961, e no intuito de achá-los em algum processo da Justiça Pernambucana. Então eu fui no Memorial da Justiça em Pernambuco, fui no Fórum do Recife e não tive êxito. E com a ajuda de um amigo, Diego Cardoso, eu consegui chegar ao Arquivo Público de Pernambuco. E isso para mim foi fundamental, porque minha pesquisa tomou uma outra cor, né? Porque eu consegui enxergar certos fatos, o da prisão, né? Consegui verificar que isso realmente existiu e como foi que isso se deu de certa forma, né? Quando eu cheguei lá, mais ou menos no dia 9 de agosto de 2019, no Arquivo Público, eu me deparei com essa imagem que vocês estão vendo, que é a imagem da envelope com o protocolo de Túlio no Arquivo Público de Pernambuco, e dentro desse envelope tinha muito pouco material, na verdade. Mas aquilo que eu encontrei me foi fundamental, porque a história, a passagem de Túlio por Recife, de certa forma ela foi apagada, porque provavelmente esses cadernos diários, que foi o motivo da expulsão dele da universidade, e foi o motivo da expulsão do país, provavelmente, eles não existem mais. E se chegaram à Argentina, eles foram queimados pela ditadura lá, esse pós-1966, desse primeiro momento dessa ditadura em 1966, ou foi destruído pela família. Mas eu queria que vocês percebessem também como eu enxergo a questão do arquivo nessa minha pesquisa. Eu tive uma certa dificuldade, porque toda a fortuna crítica sobre arquivo em literatura, ela em geral é ancorada em uma experiência com arquivos pessoais dos escritores, que era uma questão muito mais organizada do que eu encontrei. Eu não tinha esse arquivo pessoal de Túlio, o pouco que se tem, ou quase o que se tem, não consegui ter acesso, se é que existe. Então essas reportagens me foram fundamentais. Afora os relatos orais das pessoas que estudaram Túlio Carella ou até conviveram com ele, né? Mas por que eu tive que entrar neste terreno historiográfico? Né? Porque eu vi que isso era um caminho importante. Não que eu quisesse provar a questão da verdade do texto. Não, essa não era a minha intenção. Porque eu sempre percebi que o meu trabalho estava dentro de um espaço específico de crítica literária. Mas isso me foi importante para eu fechar a questão da transgressão, de entender o porquê Túlio transgrediu, o porquê de Túlio lançar essa obra. E é impossível, né? É impossível você descolar essa questão do escritor da questão do contexto no qual ele está inserido, né? Então, Otávio Paz, ele diz que o poeta não escapa à história, inclusive quando a nega ou a ignora. Suas experiências mais secretas ou pessoais se transformam em palavras sociais históricas, portanto. Ao mesmo tempo, e com essas mesmas palavras, o poeta diz outra coisa, revela o homem, e pensando aqui poeta como qualquer ser de escrita literária. Então, o que eu encontrei nos textos teóricos sobre arquivo em literatura não se moldavam àquela minha realidade de pesquisa. E eu tive, à medida do possível, que teorizar sobre esses achados para poder entender, de certa forma, melhor a minha pesquisa. Reinaldo Marques fala que o arquivo não é realidade pronta e acabada, ao contrário, em certa medida ele é construído e desconstruído pelo olhar do sujeito
que ao comprimir nele um itinerário, deixa suas pegadas, seus vestígios, instituindo um certo roteiro de viagem nessa pesquisa. Então foi muito do que eu encontrei. Apesar de que de certas peças elas não se encontravam, porque provavelmente o livro foi escrito com troca de cartas entre Hermilo, que foi quem editou, de certa forma, que foi quem planejou esse projeto, a primeira edição de 1968, que saiu, é preciso dizer, dentro de uma coleção erótica, né? Era o quarto ou quinto volume de uma coleção erótica, e ele estruturou esse livro com troca de cartas. As cartas que saíram de Hermilo para Túlio Carella provavelmente não existem mais, ou foram destruídas pela família, ou foram destruídas como eu falei para vocês, pela ditadura argentina, ainda ali depois de 1966. As cartas que saíram de Túlio para Hermilo, essas ainda existem, né? Então é um material importante que eu ainda não tive contato, que eu espero que um dia sejam editadas, e que vão abrir muitas percepções sobre como esse processo de construção do livro foi dado. Então, como eu falei para vocês, essa minha pesquisa foi ancorada por muito mais pelo que o livro fala, eu nunca me distanciei disso, mas o que vinha exterior a isso, o que vinha por essas reportagens de jornais e os relatos, e até pelo que o livro de Hermilo falava, O Deus no Pasto, e foram fundamentais, foram a cereja do bolo, digamos assim, né? Porque me fizeram corroborar, inclusive, para fechar as minhas hipóteses, né, de que Túlio transgredia e o fato e por que essa transgressão de Túlio. Então, como eu falei, nessa primeira imagem, vocês viram a envelope onde tinha o processo de Túlio, e dentro dessa envelope, nessa imagem que vocês estão vendo, existe um prontuário onde tem o nome da mãe de Túlio, que é Carmélia Carelli, né? E que foi fundamental porque eu cheguei ao endereço, nessa terceira imagem, cheguei ao endereço, o último endereço de Túlio, que está ali, para quem conhece o Recife, na rua 7 de Setembro, ali que leva, uma rua que vai da Conde da Boa Vista até ali ao entorno da Faculdade de Direito, do Parque 13 de Maio, que é um mundo onde ele habitou. Túlio passou provavelmente por diversos endereços, né? Ele cita um Hotel Boulevard, que nas minhas pesquisas eu não consegui definir se esse hotel realmente existiu, da mesma forma que um bar recorrente, citado no livro recorrentemente, que é o Bar Deserto, que também eu não soube especificar se realmente existiu ou onde estava. E na outra imagem, nós temos também uma recorrente, que é o endereço dele. Eu fui até o endereço dele no centro da cidade do Recife, o último endereço dele. Um termo de declaração ao qual Nelson Pereira Borba, que também não consegui definir quem era, fala sobre Túlio, do encontro de Túlio, ali com Abelardo da Hora, e começa ali na primeira ligação de Túlio com um certo movimento de esquerda, né? Porque ele cita Abelardo da Hora, e aqui abaixo ele diz que reporta um movimento irrompido no ano de 1935. Portanto, provavelmente a intentona comunista de 1935, aquele movimento da intentona comunista. E essa imagem, que eu considero uma imagem importantíssima, que é essa imagem do Diário de Pernambuco, do dia 26 de abril, onde pela primeira vez se cita a prisão de Túlio, né? Onde se lê lá no texto chamado professor da UERJ, da Universidade do Recife, não desapareceu, foi preso pelo Exército e está incomunicável. Realmente, a questão da prisão dele se concretizou em uma reportagem, em um documento ali factual. No dia posterior, no dia 27 de abril, o mesmo Diário de Pernambuco, aqui em outra imagem, imagem 7, diz que o Quarto Exército confirma o furo do Diário de Pernambuco e esclarece a prisão do professor Carella. Novamente, a prisão de Túlio é citada no jornal. Nesse mesmo dia, o Jornal do Comércio também cita a prisão dele, o Exército confirma a prisão de Carella e desmente a de Gregório.
E já no dia 28 de abril, nessa imagem, que é uma imagem do arquivo, agora o Arquivo Nacional, mostra que o Exército libertou o professor Carera, ele não era comunista, nem fazia contrabando. Essa imagem é importante, talvez vocês não consigam ver aí o corpo da reportagem, mas mostra um Túlio solícito, né, dizendo que não foi maltratado, que faz apenas uma ressalva, que é que não existiam jornais na prisão, que ele foi muito bem tratado, que entende o motivo da prisão, e que manda uma mensagem para a família na Argentina que isso chegue até eles e que mostre que ele está bem. Aí palavras de Túlio nessa reportagem. Faço questão de reafirmar às autoridades que me detiveram que não guardo o menor constrangimento contra as mesmas, pois diante da denúncia recebida e das suas responsabilidades, não poderia ser outro o seu gesto senão convidar-me a prestar esclarecimentos, quando a gente sabe que, na verdade, Túlio tinha sido torturado, né? E essa tortura, ela não é mencionada, como eu falei para vocês, em orgia, em momento algum, né? Talvez em um segundo volume, nessa pretensão que eu falei para vocês, já que um dos subtítulos da primeira edição, essa de 68, Diário Primeiro, né, volume 1. Existia, eu acho que, uma intenção de lançar um segundo volume que não se concretizou. Mas essa prisão, ela é corajosamente falada em Deus no Pasto de Hermílio. Por que corajosamente? Porque devemos pensar que isso ocorreu em 1972, a edição do livro é de 1972. Então nós estaríamos em pleno AI-5, né? A fase dura da ditadura militar brasileira. Então eu vou ler para vocês aqui um trecho que eu considero importante, porque as imagens que Hermílio nos dá são imagens corajosas, porque remetem, para quem possa entender, remetem a alguma coisa das Forças Armadas, né? O jipe, o avião, não foi um sequestro qualquer, né? E eu queria ler para vocês uma síntese dessa parte, que é a parte da tortura. Agora, Hermílio falando. À tarde fui ao apartamento de Lúcio Ginarte aí o alter ego de Túlio Carella, encontrando-o assistindo 3 alunos, um rapaz e 2 moças. Já estavam preparando a bagagem, maletas, caixões, caixas, embrulhos, o que havia comprado no Recife. Ficamos um pouco constrangidos diante um do outro e nos sentamos numa cama baixa enquanto os alunos continuavam a tarefa. Apertei-lhe fortemente a mão, procurando uma palavra para dizer-lhe. Na sua mistura de português e castelhano, falou como por acaso. Logo mais conversaremos. Indiquei-lhe a garrafa de gin pela metade, mas ele, com outro gesto, recusou a bebida e, inesperadamente, estendeu-me suas grandes mãos, quase tocando-me o meu peito. Não consegui interpretá-lo no primeiro instante. Foi preciso que dissesse, veja minhas mãos. Olhei-as. Os nós dos dedos estavam escalavrados e, como a casca ainda mal se formara, podia-se ver a ferida de um castanho avermelhado. Ergui os olhos na interrogação e ele explicou. Bateram demais nas minhas mãos para dar a impressão de que havia reagido. Arrancou os sapatos e eu também pude ver marcas nas solas dos pés. Quando tirou a camisa, contastei os grandes vergões que se cruzam nas suas costas largas, flageladas por chicotes de couro. Perguntaram-me quando eu ia saindo aqui do apartamento. Ele, quem? Eles, seus amigos? Olhou-me penetradamente como tentasse descobrir o que eu sabia, ficando um pouco corado, mas em seguida falou, não, os outros. Fez pausa e continuou. Eu ia saindo justamente para ir ao departamento de estrangeiro revalidar o visto do meu passaporte quando encostou um jipe com 2 sujeitos na frente e um atrás. O da frente, ao lado do motorista, perguntou-me se eu me chamava Lúcio Ginarte. Respondi-lhe que sim. Ele então me disse que eu precisaria comparecer ao departamento de estrangeiro para uma questão de rotina. Achei muito natural, admirado somente pela coincidência. Tomei o jipe que, em vez de rodar para o lugar habitual, enveredou por outras ruas. Estranhei aquilo e interroguei os ocupantes do veículo, mas eles não me deram resposta, o motorista acelerando a marcha, alcançando a avenida da praia e aumentando ainda mais a velocidade. Se fossem assaltantes, ficariam decepcionados com minha pobreza. Foi a minha primeira ideia porque me ocorreu que eu estava sendo raptado pela lei. Afinal, chegamos a um barracão de madeira e eles, já de revólver em punho, mandaram que eu descesse empurrando-me de porta adentro.
Quando atingi um pequeno corredor, meio cambaleante por causa do empurrão, fui logo recebido por uma saraivada de socos na cabeça que me deixaram meio tonto. Arrancaram-me as mãos às costas e levaram-me com pancadas para uma pequena sala onde estava sentado um homem. Fiquei de pé. Ele me interrogou durante mais de 1 hora, querendo saber onde estavam as armas que eram meus companheiros, onde se dera o desembarque, de onde eu recebera o dinheiro. Tentei explicar que sou professor da EAGA, que nada sabia daquilo das armas, mas ele gritava para mim, dizendo que já se sabia de tudo, que viera informação do Rio para prender-me, a mim, um cubano grandalhão, que vivia entregando pacotinhos no cais do porto a pessoas suspeitas, sempre nas sombras, nos encontros das pontes, cafés, mictórios, praças afastadas. Depois, disse-me Ginarte, jogaram-me num minúsculo quarto gradeado e eu fiquei a ver o dia correr, a noite chegar. Noite avançando, devo ter caído numa espécie de sonolência, da qual fui despertando com um pontapé na bunda. Despiram-me, surraram-me nas costas, nos pés e nos dedos das mãos com um cacetete de borracha. Ordenaram-me que me vestisse, puseram uma venda nos meus olhos, 2 homens me agarraram pelos braços, um de cada lado. Guiando-me, eu sentia então o estômago roncar de fome. As dores das pancadas iam se afastando cada vez mais. Empurraram-me para dentro de um automóvel e devemos ter andado uns 20 minutos. Eu ouvia o ronco dos aviões muito próximos, por isso não foi difícil saber que estávamos no aeroporto. Fizeram-me subir numa escadinha, senti o cheiro próprio do avião, aquela mistura de óleo e gasolina, de ambiente abafado, fazia um calor insuportável. Nem sequer me ocorrera a ideia de afastar um pouco a venda, já que estava com as mãos livres. Logo estávamos na pista, levantando o voo. As perguntas continuavam monótonas, sempre as mesmas, agora porém com a ameaça de ser atirado do avião, caso não dessem respostas satisfatórias. Não sei quanto tempo voamos. Continuei com os olhos vendados ao abandonar o aparelho e a venda somente foi retirada quando novamente me atiraram para uma outra cela. Provavelmente levaram ele para Fernando de Noronha. É importante dizer que a confusão que se deu da figura de Túlio enquanto ele fazia esses flertes no centro é que pensavam que ele era um traficante de armas cubano para as ligas camponesas, que foi um processo importante aqui no Nordeste, principalmente em Pernambuco, principalmente aqui no interior de Pernambuco, né, que surgiu a partir de uma demanda pelo enterro em ataúde. O enterro em ataúde não era tão frequente, né, as pessoas eram enterradas provavelmente, na maioria das vezes, em redes, ou um ataúde comunitário, que ia até um cemitério, deixavam o corpo lá e voltavam o ataúde ou a rede. Então, essa era uma demanda e aumentou, essa demanda aumentou, né, as ligas camponesas, digamos, são um precursor do movimento do Sem Terra, no país, movimento pela reforma agrária, e confundiram, acharam que Túlio era um traficante de armas, quando, na verdade, Túlio estava fazendo lá a sua pegação gay. E por esse motivo, ele foi preso e torturado. E é interessante essa imagem de tentar jogá-lo no voo, né? Porque isso remete a uma recorrente da ditadura argentina e chilena dos chamados voos da morte, que era exatamente o que eles faziam. Colocavam o sujeito torturado lá no avião e ficavam dando voltas ali pelo Rio da Prata, ali na beirada de Buenos Aires, e tentavam, e muitas vezes jogaram o sujeito, né? O que é também importante falar para vocês é como é que se dá esse comportamento do torturado, né? Vocês veem que a imagem que Túlio faz da prisão foi a imagem de uma solícita demais, né? Que ele não sofreu nenhum tipo de violência. Mas uma coisa, a gente pode fazer um paralelo dos diários de Judith Malina, escritas lá no livro de Dulce, né? E, segundo Dulce, é fácil indicar as razões que levaram a autora, no caso de Judith, e a gente pode transpor isso para a fala de Túlio tranquilamente, a se manter em silêncio sobre tais fatos de violência. Em primeiro lugar, um relato mais contundente não seria publicado e ainda poderia ser usado em sua condenação. Soma-se a isso um desejo, seria prudente dizer instinto, de autopreservação e a sabedoria de barganhar com os policiais para ter alguns pedidos atendidos. Provavelmente isso deve ter acontecido com Túlio. Ele é um estrangeiro, né, e teve aquela violência, tanto da prisão quanto da sua tortura. Então a gente entende, de certa forma, essa posição
de Túlio frente aos jornais da época. Não há relatos de quanto tempo durou essa prisão. A gente acredita que ela realmente se concretizou parte no Recife e parte em Fernando de Noronha, que até então não era prisão política, não era prisão oficial, né? E a gente não pode traçar essa linha do tempo, mas eu acredito que mais ou menos, no mínimo 5 dias de prisão. Foi quando se deram o entendimento que pegaram o homem errado e soltaram Túlio, né? É preciso dizer também que essa minha dificuldade labiríntica nos arquivos públicos do Brasil e de Pernambuco também se concretizaram nos arquivos públicos lá da Argentina. Eu não consegui achar nenhum documento que me provassem ou que falassem sobre essa tortura. Há somente na Biblioteca do Congresso Americano um único livro que não é Orgia não consegui achar, que é de roteiro recifense, né? Talvez o apagamento é bastante importante e dizendo a vocês novamente que essa edição de Orgia ela nunca foi feita na Argentina. Eu queria mostrar nessas imagens uma fotografia de Túlio Carella, onde no verso se lê o nome dele, Ítalo Túlio Carella. Eu não sei dizer se foi ele que fez ou se outra pessoa. E essa imagem, que é uma imagem nossa desses dias, é do prédio, esse prédio ali na Avenida 7 de Setembro, que ainda é um prédio de apartamentos, onde morou Túlio Carella ali pelo número 345, essa é uma imagem minha. Então é preciso, fechando esse nosso terceiro encontro, de dizer que, embora a minha pesquisa fosse uma pesquisa e é uma pesquisa dentro do campo da crítica literária, ela teve que pisar em terrenos da historiografia necessariamente. E isso levou, de certa forma, embora não fosse impositivo, nenhuma impulsão da pesquisa, ele levou a pesquisa a outros caminhos, né? E eu chamei, na minha pesquisa, Túlio de um Dédalo, né? Dédalo é aquela figura da mitologia grega que foi quem fez o esboço do labirinto do Minotauro, né? Dédalo era uma grande figura, um gênio, e Dédalo, de certa forma, fez o labirinto do Minotauro, mas também mostrou o caminho da saída. Então, Túlio me levou para esses labirintos dos arquivos públicos e me deu certas saídas. É isso, muito obrigado e até a próxima.